A fase minguante é sempre o melhor momento para fazer a sua revisão do ciclo inteiro. Então a gente usa a fase minguante sempre para fazer revisões, reavaliações, né? Para poder colocar no papel mesmo, muitas vezes, o que deu certo, o que não deu certo, o que vai para a próxima etapa ou não, porque a fase minguante é o final do ciclo lunar. A gente, quando entra na fase minguante, é como se a gente estivesse num momento de introspecção. A lua começa, então, a diminuir seu brilho. Lá, se você olhar a lua cheia, ela vai começar a diminuir a lua minguante, quarto minguante, né? Até ela ficar novamente na sua fase oculta, que é a fase de lua nova, iniciando o novo ciclo, tá? A parte interessante, que eu também coloquei no comecinho aqui da live, é que essa passagem da lua, começando a semana com a lua em Sagitário, terminando ali a semana com a lua minguante em Peixes, é o final do zodíaco, são os últimos signos zodiacais. E esse quadrante, né, dos últimos signos zodiacais, naturalmente, eles já estão dizendo que vai iniciar um novo ciclo. Então é interessante porque nós temos no domingo, né, no dia 11 de junho, a gente já tem a lua ingressando no signo de Áries, o signo de Carneiro, e início zodiacal, o início do zodíaco, né, o signo, primeiro signo do zodíaco. Então a gente está numa semana muito forte, ela está juntando aí 2 ciclos, né, o ciclo da própria passagem dela pelo zodíaco, pelos últimos signos zodiacais, e a fase lunar que é minguante. Vocês entendem isso? Então, cruzando esses 2 ciclos, a gente tem uma força muito grande de finalizações, de etapas que estão mudando, que estão chegando para dizer que as coisas estão mudando, tem que deixar embora. Não é uma boa semana para tentar segurar, controlar, ser muito radical, ser muito inflexível, bater o pé ali e ficar, sabe? Não é. Aliás, esse é o comportamento que está sendo desafiado com a posição de Vênus oposto a Plutão já no início da semana. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas posições muito rígidas, porque elas trazem sofrimento nessa semana, porque está contrária à natureza. A natureza está falando, ó, deixa embora, solta tudo aí, deixa reciclar, deixa renovar, deixa fazer a mudança que precisa ser feita para as coisas iniciarem, né? Para você poder, inclusive, perceber onde você errou. A lua minguante fala isso, perceber onde estão os propósitos que não estão tão legais, o que você precisa mudar no seu plano futuro, na sua visão de mundo lá na frente, né? Peixes é um signo que te dá uma condição de ampliar a sua visão, faz você perceber coisas, ou seja, perceber sinais, faz você perceber energias, né? E com isso, essas percepções estão numa fase de lua minguante. Uma fase de lua minguante que é o momento de rever isso, ou seja, rever aqueles propósitos maiores que no fundo movem a gente, o que faz você acordar todo dia. A gente acha que são as obrigações, mas não são, né? O que faz a gente de fato se mover todos os dias são os nossos propósitos, as nossas motivações, são coisas que estão dentro, são coisas que estão nesse campo invisível, não está no campo visível não, tá bom? Certo, gente? Então isso é muito importante, que é uma semana de velocidade, uma semana de mudança, uma semana de virada de curso. Sabe quando está lá o barquinho indo numa direção, ele vai mudar todinha a direção para uma nova direção. Então precisa flexibilizar o barquinho para deixar ele fazer o movimento que precisa ser feito para virar o movimento para ir numa nova direção, né? E essa nova direção, ela tem que estar alinhada com aquilo que você almeja. Revisões do seu planejamento estratégico, revisões das suas aspirações, dos seus sonhos. Excelente semana para você se perguntar quais são seus sonhos agora. Porque sabe esse negócio de sonho? Às vezes a gente sabe que há 15 anos atrás eu fiz a minha lista de sonho, nunca mais mexi nela. E fiquei com aqueles sonhos. Será que você ainda tem aqueles sonhos? Será que já não mudou? Será que não pode ser outras coisas? Né? Por que a gente fica, às vezes, com aquilo na cabeça que era quando tinha 20 anos, gente? Né? Lógico, você tem 20 agora. Se você tem 20, então não vale para você isso, tá bom, gente? Vale aqui para a turma que tem mais de 40, tá? Entende, gente, que de vez em quando a vida pede para a gente fazer essas revisões? Muito importante. E outra coisa que eu não falei ainda, né, mas vou fechar essa live falando disso, é que Peixes é um signo que fala também da sua fé, naquilo que você acredita. Por isso que também tem a ver com o propósito, naquilo que você acredita.
Então essa revisão é também rever a sua lista de crenças, porque essa outra história das crenças é outro campo para ser trabalhado. Muitas vezes você tem ali um monte de crenças que nem é seu aquilo. Você aprendeu, você replicou, você continuou pensando e você nunca se questionou se é de fato uma coisa que tem a ver com você, se é uma coisa que de fato vale para você, né? Pode ser que não tenha nada a ver com a sua essência, com a sua natureza, com as suas vontades. Então, gente, lua minguante em peixes pode te ajudar muito a fazer essa revisão dessas crenças, tá bom? Daquilo que você acredita. Não é no campo religioso, mas também pode ser. Porque quando a gente fala desse campo da fé e da espiritualidade, não estamos falando de religião, mas muitas vezes você precisa escolher um caminho religioso para viver sua fé e sua espiritualidade. E às vezes para você é importante escolher um caminho religioso para você viver sua fé e a sua espiritualidade, tá bom? Independente de qual seja esse caminho religioso, desde que você viva e pratique. Essa história de ter um caminho religioso que você não pratica e não vive, não adianta nada, porque não está ligado a peixes. Peixes é você vivenciar aquilo, né? Vivenciar a sua fé, vivenciar aquela experiência, tá? Por isso que é a fé também. Então essa lua minguante em peixes também está também está ligada nisso, tá bom? Te ajuda a alinhar com nova visão de vida, portanto uma nova direção, como eu falei lá no início, do seu barquinho indo para uma nova direção, tá bom? E lógico que aumenta assim muito a sua sensibilidade, a sua inspiração, né? E aquela ideia, né? Aquele contato que a gente precisa ter muitas vezes com a nossa fragilidade, que a gente é humano. Então, de tempos em tempos, muito bom a gente entrar em contato com essa fragilidade, com aquilo que você sabe que te faz mais frágil, que não significa que isso é fraqueza, exatamente, né? Mas significa que aquele ponto é um ponto de contato que você precisa ter muitas vezes e perceber que aquilo você é humano, não é? Ninguém é super-homem aqui, gente, nem super-mulher, certo? A gente não é isso. Então, encontrar essa humanidade, portanto, encontrar essa fragilidade, é o primeiro, é o começo, é o primeiro passo para você se fortalecer naquilo que você é mais frágil. Todo mundo tem essa fragilidade. Quando a gente ignora isso, fica só vivendo na inconsciência, não quero saber, não quero pensar, não quero... É tal da posição que eu falei no início, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu tô aqui fechado em mim mesmo. A gente perde a oportunidade de ficar mais forte. Porque você só fica mais forte encontrando onde são os pontos de fragilidade, para poder trabalhar em cima deles. Se a gente nem sabe quais são esses pontos de fragilidade, fica mais difícil tudo, né? Então, esse outro ponto pisciano, é um signo de água, né? Peixe, signo de água mutável, também faz a gente encontrar eu chamo isso mais de humanidade, a gente se encontrar como seres humanos, ou seja, trabalhar esses pontos do ponto de vista mesmo emocional, né? E aceitar isso, compreender isso, não tentar ser outra coisa, né? Compreender, aceitar, palavras piscianas, né? Compreender, aceitar, trazer para dentro, integrar, em vez de separar, de dizer aquilo não é meu, isso daqui eu não saio. Essas coisas todas são atitudes que não fazem parte dessa semana, né? Na parte positiva aí da semana, tá, gente? Certo?